Boa tarde a todos e todas. Aqui, gente, nós vamos fazer nossa aula, que seria, no caso, a aula de encerramento, a aula que fecha a nossa disciplina, que é a disciplina de Morfologia da Língua Inglesa, certo? Nas três aulas anteriores, nós tratamos de todo o conteúdo programático, tá? Que foram as bases da morfologia, depois a formação palavras, processos e, por último, parts of speech, que seriam as classes gramaticais, tá? Então, com relação a isso, não há mais nada para que a gente possa tratar, certo? Porém, a ementa, ela prevê também que a gente faça uma reflexão, certo? E aí é o propósito dessa aula, que a gente faça essa reflexão e, além da reflexão, é colocado uma oportunidade para que vocês possam fazer questionamentos e até a gente tratar de algumas coisas. Haja visto que nossa disciplina encerra, se eu não estou enganado pelo calendário, daqui a mais ou menos um mês, no início de junho. Então, é isso. Eu coloco agora e passo a palavra para vocês, para que vocês possam, né, a gente conversar pelo chat, já que seria o ideal seria que a gente pudesse conversar com vocês com o microfone habilitado, mas como não tem isso, a gente pode usar o chat, né? Tá certo? Então aí tem a Yara, boa tarde. Então, gente, sim, primeiro a gente vai fazer reflexão, tá? Depois a gente passa para essa questão de discussão de seminário, atividades, porque na verdade eu já fiz praticamente o quê? Das atividades eu creio que ficou pouco, já que todas as aulas a gente teve aquele cuidado de trazer exercícios, né? Que é justamente para habilitar-se vocês para poder responder os seminários, as atividades, tá? Mas assim, a gente precisa primeiro fazer essa reflexão, tá? A reflexão que a gente pode fazer é o quê? Do que a gente viu nas três aulas. A primeira pergunta que a gente pode fazer é: qual seria essa importância para vocês da morfologia? O que é que o conhecimento da morfologia da língua inglesa, que a gente está estudando nessa disciplina, ela vai auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de vocês, no aprimoramento e na qualificação de vocês como professores? Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco para vocês, tá? Em vez de eu ficar aqui falando, eu vou fazer esses questionamentos, tá? Em que a morfologia vai ajudar você na sala de aula? Em que vai fazer, o que é que ela vai fazer para que vocês avancem no aprendizado da língua inglesa? De que maneira ela vai lhe dar ferramentas para que vocês possam se tornar os melhores professores possíveis? Então, eu queria que vocês me respondessem essas perguntas, esses questionamentos, tá? E aí eu estou esperando aqui no chat. É preciso que vocês reflexionem isso. Vocês vão ter que pensar, refletir sobre isso. Vamos lá? Tudo bem. O Fábio está digitando. Quero mais participação, gente. Afinal de contas, quando a gente cursa uma disciplina, ela tem que, no final, ela tem que ter um significado. Porque se você acha que alguma das disciplinas, se você acha que existe alguma disciplina que ela não vai lhe servir de nada, eu reputo que não. Porque não.
todas foram muito importantes para a minha formação como professor, entendeu? Todas tiveram a sua importância, tiveram o seu quinhão para me tornar o professor que sou hoje. Então, quando eu estava na graduação, eu achava que não, mas só depois é que a gente vai ver que cada uma é importante. Então, é preciso que a gente entenda isso. Tá? Tem vários, tem o Fábio, tem o Matheus, e eu espero mais participações, eu quero a resposta. Tem 20 pessoas. É claro, tem eu, tem o Oswaldo, quer dizer, deve ter uns 18, 17. O Matheus colocou que no caso dele, a disciplina vai permitir que ele compreenda melhor as particularidades da língua inglesa. Vocês concordam com isso? Isso quer dizer, isso pode ser a opinião dele e a opinião de vocês. Então a gente tem que aprender, nós temos que aprender a nos posicionarmos na vida, colocarmos as nossas reflexões, os nossos pensamentos, principalmente quando as pessoas dão oportunidade para que nós façamos isso, né? É muito raro. Eu, particularmente, eu gostava quando os professores me davam a oportunidade de eu me expor, né? A Yara disse que ampliar o vocabulário também. O Fábio disse que com a disciplina, uma disciplina consequentemente com a morfologia, vai nos auxiliar no nosso processo formativo, no sentido de subsidiar nosso vocabulário. Entender quando determinada palavra é substantivo, outra classe, por causa dos afixos, amplia esse vocabulário. E de que maneira, Fábio, você acha que isso amplia seu vocabulário? O que é que isso vai lhe ajudar na sua sala de aula? Né, Matheus? Como é que as particularidades, conhecer as particularidades, Matheus, vão fazer com que você seja o melhor professor, que você ensine melhor o inglês? A Célia diz que, através da disciplina, saberemos a origem das palavras, né, os acréscimos, os afixos. E conhecer essas origens, conhecer esses acréscimos, ajuda em quê, Célia? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ter em nossa cabeça, em nosso pensamento, em nossa vida, que tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que aprender a aplicar, a usar. Não adianta nada você conhecer um monte de coisas se essas coisas não têm aplicação. Elas ficam, como a gente diz, só no campo das ideias, elas ficam só na sua cabeça, né? A Célia diz que ajuda no... Sim, e ter um bom vocabulário é interessante por quê, Célia? Como professor, ter um bom vocabulário é importante por quê? O Matheus disse que essas particularidades vão permitir que conseguimos fazer uma aula mais técnica. Será que é mais técnica ou será uma aula mais acessível para o seu aluno? Uma aula mais simples, com que ele possa realmente entender o que você está explicando. Gente, a arte de um bom professor é tornar o que é complicado em algo simples. Essa é a grande arte de um professor, a grande técnica de um professor. Pegar um assunto mais complicado do mundo e transformar numa coisa tão simples que o aluno entenda no momento que você explicar. Aí o Fábio diz, quando a gente vai conhecer o significado de rap, com o sufixo né, já facilita essa tradução e com isso facilita a nossa compreensão. Certo, você está falando de você como professor e seu aluno. Isso vai facilitar o que na vida do seu aluno? Ariane. Com o conhecimento que estou adquirindo, a disciplina, acredito que posso dar dicas aos alunos de como a morfologia me ajudou. Isso aí já quer dizer, você já está usando o quê? Você está pegando seu conhecimento e transferindo para os seus alunos para que eles possam usar essas mesmas técnicas, tá, Ariane? É mais ou menos por aí. O Matheus que é mais técnico no sentido de que mais inclusiva. Não, você não se expressou mal, não, né? Você talvez tenha
deixado, às vezes, de pensar no que você realmente acaba de me dizer. Esse é o problema da escrita. A escrita ela é muito chata porque quando a gente fala é mais fácil de se fazer entender, viu? Agora, certo, Matheus. Então, se torna inclusiva, né? E o que mais? Vou fazer uma outra pergunta. Um professor que conhece pouco da língua que está ensinando, ele pode, ele pode promover, ele pode oferecer uma aula que seria uma aula, estou procurando um termo, uma aula realmente, deixa eu procurar um termo que é melhor. Boa, aula boa é muito subjetivo. Uma aula excelente é subjetivo, né? Um professor que conhece bem a língua que ele está dando aula, ele tem mais condições de planejar uma aula efetiva, eficaz, do que um professor que pouco conhece essa língua. Ele vai ter recursos para explicar para um aluno? É isso que eu estou querendo saber. A aula dele vai ficar mais simples, mais fácil de entender, se ele conhece bem a língua, ou ela vai ficar mais complicada se ele não conhece a língua? Pense nisso, olha. Quando a gente, como eu disse, toda a disciplina que tem nesse currículo, ela é pensada para que você tenha ferramentas as melhores possíveis para que você possa se tornar um professor excelente. Quando eu comecei minha carreira, eu não tinha graduação, eu comecei com curso de inglês só. E realmente quando você entra na licenciatura, muita gente acha que a licenciatura não faz diferença, mas ela faz toda uma diferença. Por quê? Porque, como eu disse, o professor é uma arte, mas também exige técnica, exige preparação, exige uma série de coisas. Eu tive um aluno uma certa vez que eu dei lá na graduação de uma faculdade particular, que ele disse, conhecer a língua não é o suficiente, conhecer a língua é muito bom. Ser fluente, ter um bom vocabulário, conhecer a língua bem, a cultura é muito bom. Agora, se eu tenho todo esse conteúdo, mas eu não sei planejar, se eu não sei estrategicamente pensar em uma aula que meu aluno vai aprender, vai adiantar muita coisa? O Gabriel disse, o que conhece pouco vai ficar só no verbo to be, e assim vai tornar a sua aula chata. É preciso saber avaliar. É uma das coisas também. Eu sei que não é uma crítica ao professor, mas muitas vezes aos processos formativos, aos caminhos, né, de quem foi passar por certas situações. Mas, assim, realmente, eu sou professor há 27 anos, 28 anos, mais ou menos. Então, eu já dei aula de todos os níveis. Hoje eu ainda continuo no ensino médio, porque eu sou no Instituto Federal do Piauí, eu dou aula no ensino médio integrado, que é o técnico junto com o médio. E a gente, quando pega um aluno do ano, né, que vem do ensino fundamental, a maioria, eu faço até brincadeira no meio de aula, e o que é que você estudar no sexto, no sétimo, oitavo, nono ano? A maioria diz verbo to be, tá? E eu sei por quê. Não é por falta de vontade do professor, mas sim porque muitas vezes o professor que deu aula para ele nem era da área de inglês, né? Nem era da área de inglês. Apesar de hoje em dia já ter o curso já ter formado muita gente, já tem muita gente com a graduação, aquela coisa toda, mas ainda existe os professores leigos, aqueles professores que dão aula por amor, que dão aula porque querem contribuir, e muitas vezes é porque realmente não tem uma pessoa formada em inglês, então tem que ter uma outra pessoa para dar aula, e aí dar aula do verbo to be é bem mais simples, é menos desafiador. Tá? Tá escrevendo aí, mas eu quero a opinião de vocês, dos outros que estão aí. Como eu disse, chega um momento quando as pessoas nos dão a oportunidade, nós temos que nos posicionar, temos que falar o que nós pensamos.
A gente está aqui para isso. Sim, na verdade, muita gente acha que é o verbo to be. Na verdade, ele é um verbo bem interessante para poder você começar primeiro a você dizer eu sou, eu estou, eu fiquei. Mas ele também não é, digamos assim, a coisa mais importante da língua inglesa, tá? Você tem que aprender outros aspectos também. Você tem que aprender, porque senão você vai ficar só no personalismo. Como é que eu vou fazer para descrever uma coisa? Aí eu tenho que saber como é que é o dare to be. Eu tenho que me expressar para o condicional, para como é que condicionam as coisas. Então eu tenho que aprender os condicionais, tá? Eu tenho que, se eu quero uma ideia mais elaborada, eu tenho que aprender a usar os conectivos, os linking words. Então, quer dizer, tudo numa língua é importante. Tudo numa língua é importante, porque não adianta eu saber falar só a partir de um lugar, a partir de um aspecto, e não saber me expressar em outros, tá? Mas o verbo to be, na verdade, ele é o pontapé inicial, mas vocês acham que é saudável e isso realmente, ó, o Brasil é dito que tem 3% de pessoas que falam inglês. Eu vou mais longe, 1%. Tá? Desses 3%, você pega 1% realmente que sabe falar inglês, que conhece inglês. E isso vai muito por quê? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Por que é que um aluno que estuda, que faz o sexto, sétimo, oitavo, nono ano, numa escola, depois vai fazer o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, só aí foram 7 anos. Por que é que ele não consegue se expressar em inglês? Vou dar um dado para vocês. A maioria dos cursos livres, que são cursos assim, que você paga para aprender inglês na escola de inglês, que a gente chama, né? Que seria uma English, um EFL School, que seria English as a Foreign Language. Eles podem levar de 3 a 4 anos. Eles só têm inglês também na mesma carga horária que um aluno do ensino fundamental e médio. Por que aqueles, depois de 7 anos, não sabem falar inglês? Não sabem escrever? Gente, essas reflexões que a gente está fazendo aqui sobre a questão da morfologia, do conhecimento da língua e do ensino, ela é muito importante para cada uma das pessoas que estão nessa sala, porque cada um vai se tornar um professor, vai se tornar um colega meu. E é aí, a partir dessa reflexão, desse pensamento, que a gente pode justamente fazer a mudança do paradigma da situação que eu acabei de colocar. Então, falem, digam as coisas. O Fábio está participando, eu quero mais gente, eu quero, né, o Matheus voltar, a Yara, certo? A Ariane, quem que tá mais aqui? A Adriana, né? A Andressa, a Célia, a Dilânia, Fábio tá participando, o Hércules, a Johanna, o Linneu, Marcos, enfim, vamos participar. O Fábio, né? Disse. O inglês, assim como outras disciplinas, são menosprezados. Geralmente ficam nos últimos horários. Não raro, alguma atividade toma esse horário. Olha, eu trabalhei na escola do estado durante muito tempo, tá? Eu trabalhei uma época no estado que introduziram o espanhol no estado e reduziram as aulas para uma aula por semana no primeiro ano. Então, se você, se você tem essas dificuldades, o que é que você pode fazer? Entendeu? Aceitar e achar que realmente por conta disso que acontecem as coisas. Você dizer que é menosprezado, eu nunca aceitei que minha disciplina fosse menosprezada.
Eu sempre fiz com que elas fossem tão importantes quanto qualquer outra. E isso aí vai do posicionamento do professor, certo? É uma coisa de você tem que dar o devido valor à disciplina que você ministra. Parte de você, entendeu? Se você não fizer isso, quer dizer, os outros também não vão dar valor. Então, em toda escola que eu dei aula, eu sempre fui assertivo, sempre fui uma pessoa que colocava, que falava, que não deixava que as coisas fossem feitas de qualquer jeito comigo, nem com a minha disciplina. E é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Porque se, como o Fábio disse, se isso acontece é porque muitas vezes se aceita. Ou mesmo que você, mas eu falo e ninguém toma atitude. Mas você está falando, você está dizendo alguma coisa. Você está dizendo, olha, eu não estou satisfeito. Você vai no diretor, vai na coordenadora e reclama, olha, meu trabalho está sendo bem feito. Meu trabalho tem que ser isso. Quer dizer, você tem que exigir também, né? Eu nunca abri mão do meu horário para professor nenhum. Se chegasse na hora do meu horário, podia estar quem estivesse lá. Eu chegava na porta, o professor tinha que sair. Era meu, entendeu? Não, é a questão também de você realmente também, né? Eu tive muito problema por causa disso, não vou negar, porque eu conheço a estrutura, sei que muita gente, mas é por aí. Também a questão também do estilo da metodologia. Por isso que vocês estão fazendo metodologia de, né, linguística aplicada, vocês vão ter abordagem, vão aprender a questão do como ensinar inglês. Por quê? Porque são essas, não basta estudar e ficar com, como eu disse, ideia na cabeça e conhecimento na cabeça sem usar não serve para nada. A carga horária é baixa, 2 horas de hora, mas é baixa, certo? Mas assim, a gente tem que pensar, e é por isso que eu digo muito assim, o que a gente também padece muito dentro do ambiente escolar, a questão do isolamento, das pessoas se isolarem e não querem trabalhar juntas. Sempre, toda disciplina vai ter falta de interesse, Hércules. Você tem alunos em qualquer disciplina que eles não vão querer assistir sua aula. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar como é que você vai fazer com que sua aula seja interessante. Isso é trabalho do professor também. Ele tem que pensar, ou se ela está chata, se ela. A gente tem um erro muito grave, que eu cometi esse erro também. É você pensar a aula para você. A gente planeja muita aula para a gente. Na verdade, a gente tem que planejar para o público da gente. A contextualização com as outras disciplinas seria interessante. É isso que eu estava dizendo, Ariane. Olha, a gente tem uma mania. Eu trabalhei em escola pública, até hoje eu trabalho em escola pública. E muitas vezes você tem dois, três professores de uma disciplina dentro. Eu falo qualquer disciplina, dentro de uma escola. O que é que acontece? Esses professores não trabalham em equipe, preferem trabalhar individualmente, com aquela história de, mas cada professor é um indivíduo, cada professor tem uma maneira de ensinar. E o que é que isso acontece? Eu sei também, eu já trabalhei em várias escolas ao mesmo tempo. Eu teve uma época que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, o que acontece se você, por exemplo, na sua escola que você dá aula do Estado, todas as escolas do Estado que você der aula, que tiver outro professor de inglês, se vocês se juntassem, se vocês sentassem, planejassem a questão de todo o ano letivo, desde o material, do que vai ser dado em cada aula, das provas, de tudo, você não teria menos trabalho?
Interdisciplinaridade é isso mesmo. Inclusive, essa é a proposta da nova BNCC, né? Que as disciplinas falem umas com as outras, entendeu? Eu fiz isso, por exemplo, em 2009 eu entrei no Instituto Federal como professor substituto. Eu dava aula para um EJA, que era o ProEJA, que chama de cozinha. Eu dava minhas aulas de inglês direcionado para que eles iam usar na vida deles como cozinheiros. Verbos de receitas, essas coisas, tá? Então, isso que você está dizendo é verdade. Por exemplo, o professor tem que captar dos alunos qual é o interesse maior dos alunos e trazer uma aula atrativa para os alunos. A gente tem um mau hábito de planejar uma aula para a gente, quando na verdade a gente tem que estar pensando nos nossos alunos quando a gente planeja a aula. O que é que os nossos alunos gostam? Saber dos interesses deles, conversar, saber o tipo de. Por exemplo, tem aula mais frustrante que ela de música, muitas vezes eu já tive. Uma música que eu adorava, chegava lá, o pessoal, entendeu? Sim, sim, é isso aí mesmo. Entendeu? Por exemplo, você levar, por exemplo, você vai falar de verbo to be ou de conectivos, aí você leva um texto sobre um artista que eles gostam, isso faz com que eles queiram saber. Exato, Matheus. Por exemplo, exato. O Paulo Freire falava muito isso na questão do processo de letramento dele. O que é que ele falava? O que é que você vai ensinar o aluno a escrever uva, maçã? São frutas que ele não conhece. Você tem que trazer as frutas que ele conhece. Então, você vai dar aula de frutas, por exemplo, em inglês, aí você vai falar de blueberry, raspberry, apple. Tem frutas que os alunos nunca viram. Não é mais interessante você trabalhar as frutas que eles conhecem, né? As cidades que eles conhecem. Ah, por exemplo, ensinar sobre neve. Tá, é legal que eles sabem o que é neve, mas não seria melhor você vai falar sobre o clima, sobre o vocabulário de clima em inglês usando o vocabulário deles? Exato, ó. Eu trouxe a boa ideia de levar a música que ele, né, que cantou errado, que todo mundo tava falando. Quer dizer, o professor tem que ler sua sala de aula, tá? E tem que entender que cada sala de aula é diferente. O que pode funcionar numa não funciona no outro. Eu tive uma experiência uma certa vez que tinha 7 quintas séries. Eu trabalhava no colégio aqui do estado, aqui na capital do Piauí, no Renascença, e no colégio eu dava aula para todas as quintas séries. Tá? O bom era que eu só. O bom é que era sempre, se eu tivesse cuidado, era o mesmo assunto para todas as aulas. O ruim é que, por exemplo, nem eu planejava uma aula que funcionava em uma sala, mas não funcionava em outra. Não Quer dizer, os indivíduos são diferentes, o ambiente é diferente, a forma de ver é diferente, tá? Uma vez a professora trouxe uma atividade sobre a cidade de Montreal. Todo mundo foi mal na prova. Por exemplo, se você é da região de Campo Maior, que eu vou falar melhor porque eu trabalho no IFP de Campo Maior, tá? Exato, Fábio, trazer atualidade para dentro da sala de aula. Exatamente. Você tem que estar. Se você trabalhar com jovens, você tem que estar por dentro do que eles gostam. E às vezes você pode fazer isso fazendo amizade com um dos meninos. E principalmente aquele que tem maior trânsito, porque ele conhece todo mundo, né? Mas como, por exemplo, como diz a questão, ó, da prova, né, que falando sobre Montreal. Legal, mas por exemplo, Campo Maior, por exemplo, Campo Maior, se você botar lá, os meus alunos de Campo Maior lá do IFP são de Jatobá, são de Castelo, são de Cabeceira, Altos, sabe, daquele entorno.
Então, se eu fizer uma prova e fizer textos que eu use essas cidades, eles são informações que eles mesmos já têm. Isso, quando a gente fala na leitura, a gente chama de background knowledge, quer dizer, eles já têm um conhecimento prévio do que eles vão ler. Aí fica mais fácil você entender. Tá? Junto com a explicação da questão das palavras, ajuda para que eles. Tá? Então, a morfologia ajuda nesse sentido, que você possa que você possa entender a formação do inglês, como funcionam as classes gramaticais, como é que funciona a questão dos tipos quais seriam as partes do discurso para que você, quando fosse explicar, saber direitinho, né? Por que que essa palavra é um substantivo, essa aqui é um adjetivo, mesmo tendo a mesmo morfema, raiz e tal, entendeu? E aí é isso aí, tá, gente? Ah, o Matheus que o presidente traz para a sala de aula assuntos relacionados a filmes. Por exemplo, volto na Paulo Freire. O Paulo Freire ele foi convidado para fazer uma alfabetização de 300 camponeses, 300 trabalhadores rurais. Em vez dele usar o método da época, que era Ivo viu a uva, ou cá, quer, que, que era antigamente que você era alfabetizado dessa maneira, e você trazer palavras que o aluno. Você vê, uma pessoa da zona rural vai saber, por exemplo, algumas palavras que têm relacionamento com a zona urbana, ou com outra cidade, ou com outra região. Então, como foi que o Paulo Freire fez a alfabetização desses trabalhadores rurais? Ele usou o contexto da vida deles, quer dizer, o conhecimento que ele chamava o conhecimento de mundo da vida deles. Então, o cara aprendeu a escrever tijolo, enxada, as coisas, os objetos que estavam ao redor dele, entendeu? Para que ele possa realmente fazer sentido. E para ensinar inglês também tem isso, é o que o Matheus está dizendo. Tem que haver relevância para o aluno. Você traz uma música que ele gosta, filmes que ele gosta, séries que eles gostam, assuntos que eles gostam, fala sobre. Tem aluno que gosta de futebol, aí você traz futebol. O que é que faz isso? Isso torna a disciplina para ele relevante, além da língua. Então ele vai querer aprender a língua para saber informações sobre o assunto que ele gosta. Tá bom? E a morfologia tem essa importância, por quê? Porque você vai conhecer a estrutura da língua mais a fundo. Para na hora de você explicar dentro de um texto, dentro de uma conversa, ou dentro de uma música, que aquela palavra vem de tal lugar, que aquela palavra pode ser isso, pode ser aquilo. Quer dizer, você traz uma bagagem maior e um número de ferramentas maior que faz com que você explique melhor. Para você não ficar a partir dos conceitos que eles gostam e repassar os básicos, né? E participação da aula, exatamente. Tive um professor que ele também é uma referência, assim, ainda hoje me lembro das aulas dele, porque ele usava muito isso, ele era muito craque no communicative approach, principalmente para poder o quê? Ele sabia como baixar o filtro afetivo da gente, sabia como conectar a gente com ele sempre trazia uma atividade interessante. Eu me lembro uma vez que ele chegou para dar aula com um pacote na mão, e todo mundo ficou olhando para ele para querer saber o que tinha naquele pacote. Isso é baixar o filtro afetivo. Exatamente. Você pode usar uma coisa interessante para dar aula de conectivos e quer dizer, todos os assuntos você pode usar o que se chama gramática contextualizada, gramática intuitiva. Você não precisa. Eu particularmente não trabalho mais com aula de gramática. Já aboli aula de gramática há muito tempo. Eu trabalho com funções linguísticas, que é ensinar o aluno a falar e a dizer para que é que serve, como é que eu faço isso, aquilo, porque isso é que fica mais importante do que eu ficar dizendo, essa palavra aqui é uma preposição, isso aqui não sei o que. Isso é interessante no momento que ele pede essa explicação. Ele quer compreender mais.
mas ele já tem a compreensão. Aí o que ele quer é mais aprofundamento, sabe? Quando você chega no método do Grammar Translation, que é o método que se usava, que eu assisti aula nesse método, que era o quê? O professor botava um texto, traduzia o texto, aí ia trabalhar a gramática, esse método está ultrapassado. Esse método, ele é o que torna as aulas chatas, maçantes, sabe? Então você tem que fugir desse tipo de aula. Da aula hoje nós vamos estudar o Simple Present Tense. Cara, isso aí eu fiz muito. E aí, quando você ia para fazer a prova, você via que não surtia efeito. Agora, quando você pega, por exemplo, a letra de música e trabalha dentro da letra de música, como é que é isso? Isso eu sou, e aí você pega e trabalha numa prova, eles usam o verbo to be automaticamente, e aí depois você nem está sabendo que está usando o verbo to be, sabe? Quando você ensina ele a falar, a dizer as coisas, quando você ensina o que é que quer dizer aquelas frases, o que é que significa aquilo ali. Eu uso muito também hoje já muito, bastante tempo a Flipped Classroom, uma coisa que está em moda hoje em dia. Sala de aula invertida. Eu já uso isso há muito tempo. Quer dizer, com os meus alunos, quem é meu aluno no instituto sabe que ele vai ter que ralar, ele vai ter que fazer a parte dele também. Ele vai ter que fazer né? Que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que. A gente vai trabalhar vocabulário, vai trabalhar compreensão de texto no nível mais profundo, que a gente vai usar uma série de coisas. Exatamente. Você espera que ele memorize e vá. Isso aí não funciona mais, não. Sabe? Não funciona, não. Você achar que ele vai ter que lembrar as regras, vai ter como é que utiliza as regras. É muito mais importante que você faça ele aprender o que significa o que está escrito realmente ali. Por exemplo, eu chegava um texto, olha, eu quero que vocês respondam isso e tal, e dividir os grupos e dizer, ó, vocês podem usar o Google Tradutor. E deixava eles fazer o trabalho. E aí depois eu ia corrigir, ia falar porque que estava errado, aquela coisa toda. Eu não ia dar aula de gramática. Eu pegava o livro e trabalhava o livro. Tinha parte que disse, olha, você vai fazer em casa, quando chegar a gente vai ver. Essa é a sala de aula invertida. Eu fazia com que ele estudasse em casa, eu fazia com que ele fosse atrás em casa. Quando ele chegava para mim, ele já tinha pelo menos alguma coisa para a gente discutir, para a gente ver, né? Certo? Então, na maioria das vezes, os alunos iam bem, tá? E muitos deles depois, eles, eles iam bem no Enem. Iam bem no Enem porque outra coisa que a gente tem que aprender também é ensinar nossos alunos a serem autônomos, a serem pessoas que aprendam a estudar sozinhos. A gente tem que cortar o cordão umbilical de o aluno ter que depender da gente para tudo. Fábio, isso aí é um gargalo muito grande, realmente, porque, na verdade, o que devia ter? O que devia ter era uma equipe multidisciplinar, e o que devia ter era um trabalho de equipe dos professores para que cada um desse um feedback, ele desse um relatório como é que ela está indo nas outras disciplinas, e na verdade tinha que ter um projeto da escola para fazer com que ela seja incluída nesse processo. Porque o que eu vejo muito nas escolas é cada professor tentando fazer as coisas sozinho.
tentando fazer o melhor. E aí é que está o gargalo, é que está o problema. Se os professores dela, da sala dela, se reunissem, fizessem um projeto para fazer como é que seriam trabalhado com ela, ela progrediria muito mais rápido do que só um faz uma coisa, o outro não faz, o outro não faz, um faz, aí fica aquela coisa. Enquanto que na sua aula você teria o trabalho de incluí-la, em outra aula ninguém inclui. Aí ela fica perdida na outra aula. A gente tem que ter esse pensamento holístico. A educação de uma pessoa ela é um todo, ela não é partimentada, ela não é segmentada. E aí é que está o problema. Eu sei que muitas vezes, eu sei também do problema dos professores terem que dar aula em vários lugares. Eu sei disso. Mas é como eu coloquei no começo dessa aula. Se os professores de uma determinada disciplina de cada escola se juntassem e trabalhassem juntos, a gente trabalhava menos. A carga de trabalho era menor. Por quê? Se eu tenho 3 professores de inglês no colégio, e se os 3 se juntam e pensam a disciplina todinha para o ano todo, e se comprometem, esse mês sou eu que faço as provas, no mês que vem é você que elabora os exercícios. Quer dizer, se você faz tudo isso padronizado, o trabalho é menor. Porque, por exemplo, tem duas pessoas que dão aula no ensino médio. Aí a gente tem as mesmas turmas, primeiro, segundo, terceiro ano. Se nós dois sentássemos e fizéssemos um programa de conteúdos único, que a gente vai trabalhar único, que a gente fizesse um planejamento de aula único, que a gente tivesse um padrão, o que aconteceria? Num bimestre, eu faria mensal e você faria a bimestral. E aí a gente ia intercalando. Aí o que aconteceria? A gente não teria que trabalhar tanto. Entendeu? O que falta muito é isso também, Fábio. Ó, o governo federal, o problema é que faz de cima para baixo. De uma hora para outra, disse: não, nós vamos fazer a inclusão. Aí o que é que faz? O que eles fazem é só jogar o projeto e a gente tem que se virar e executar. Não dão uma capacitação, não dão um curso, não dão nada. Então a gente é que tem que se virar por fora para fazer isso, sabe? Mas é muito. Então, gente, foi muito interessante essas reflexões, tá? Essa conversa aqui de quem interagiu. A gente trouxe bastantes ideias, tá? Vocês são professores, vão ser professores. Pensem nisso como um trabalho em conjunto diminui o nosso trabalho. Esse negócio de professor lobo solitário que trabalha sozinho, que planeja sozinho, que elabora as provas sozinhos, o que acontece? Você só tem muito mais trabalho. Lembra que eu disse, se você tem 2 colegas, você mais 2 colegas de inglês, vocês têm que se juntar como se fosse uma equipe e dizer, olha, esse ano você vai trabalhar com essa série, com essa série, com essa série. E vocês 3 sentam e planejam um ano letivo todinho. Sabe? Por quê? Porque aí vocês têm uma coisa chamada um padrão. Vocês vão falar a mesma língua. Aí, como eu dei a ideia, se eu tenho primeiro, segundo, terceiro ano, você também tem primeiro, segundo, terceiro ano, a gente faz junto o nosso programa, a gente faz tudo, quais são os conteúdos, qual vão direitinho, como é que vai ser prova tal, os exercícios. Aí faço esse exercício, você faz esses. Eu faço essas provas, você faz essa, e faz isso tudo, você vai ver que você vai trabalhar muito menos, tá? E a morfologia é interessante por isso, porque eu botei aquela pergunta. Conhecer uma língua, a língua que você dá aula, muito bem, é importante? Porque a partir desse. Ele é o conteúdo que você vai ter que ministrar. Se você não conhece bem o que você vai ter que ministrar, você vai ter limitações muito sérias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer,
como professor de qualquer área e de línguas não é diferente, você tem que ter muita familiaridade com o que você vai dar aula. E a morfologia faz isso. Você se torna um parceiro da língua inglesa porque você conhece o quê? O que é o morfema, qual é o morfema daquela palavra, de onde é que ela veio, se ela foi um empréstimo, se ela não foi, se aquela palavra foi formada a partir de outra. Quer dizer, se torna um amigo seu. Aí você fica mais fácil para você explicar, tá bom? Então, agora fechando essa questão, porque eu não quero me alongar mais, né? Eu não quero fazer uma aula comprida demais, a minha intenção era ficar só em 1 hora mesmo, e aí a gente pode ficar um pouquinho mais. Eu vi que alguém tocou na questão do seminário, tá? E aí agora a gente pode falar, que disseram que as atividades estão ok, menos mal. Os fóruns também, tá na hora de falar agora, né? Aproveitar que eu tô aqui. Aproveitem. Então, as atividades estão ok, ótimo. Quanto aos fóruns, alguma dúvida quanto aos fóruns? Dúvida que eu falo é se quanto à questão do que é para fazer no fórum, né? Como é que devia ser respondido, de que jeito, se tem alguma dúvida nessa relação, tá bom? Então, os fóruns estão bem? Sim ou não? We are running out of time. Estamos ficando sem tempo. Clock's ticking. A Célia está digitando, estamos digitando aí. Daniel diz que sim. Fábio também. A Célia está digitando. Então, eu creio, né, como já veio alguns tutores já conversaram comigo, eu creio que realmente ah, os questionamentos maiores são em relação ao seminário, né? Então vamos tratar do seminário. A alomorfia ó, se você vai pegar, no caso, a palavra alo do grego quer dizer diferente, quer dizer variar, e morfo quer dizer forma. Então, quando eu tenho um alomorfe, na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho uma variação em algum dos morfemas que existem dentro da palavra, tá? Aí eu dou um exemplo que eu dei até no dia da minha aula. Eu tenho dogs, tenho cats. Dogs and cats. Aí eu tenho plural, né? Cachorros e gatos. Onde é que acontece a alomorfia? A alomorfia acontece no morfema independente, no morfema livre, que é dog, que é aquele morfema que tem significado sozinho, certo? Por quê? Porque quando você vai lá no S, o S do plural, ele permanece o mesmo. Ele não tem variação. Então, o morfema dependente, ele permanece o mesmo, que é o quê? Plural. Só que eu vou ter uma alteração no morfema livre. Que um eu tenho um plural de cachorro e no outro eu tenho um plural de gatos, tá? E pode acontecer também quando você tem uma alteração da vogal, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro, bem rapidinho. Ah, na palavra dente, tooth, quando é o singular é T-O-O-T-H. Como é que é o plural? O plural é teeth, T-E-E-T-H. Onde foi que mudou? Mudou a vogal, que é um morfema. Mas o sentido, que é dente, permanece o mesmo, tá? Isso é que é alomorfia, tá bom? Ah, mais alguma coisa? E eu
eu vi que alguém lá no começo da aula já, acho que foi até a Célia, eu acho, começou a falar sobre a questão das, do seminário. Não, foi a Yara, desculpa, não foi a Célia, não, foi a Yara, tá? Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Quem tiver alguma coisa para colocar sobre o seminário, tá na hora. Fale agora ou se cala para sempre. It's showtime! A hora chegou, né? Vamos lá. Porque eu quero terminar essa aula no máximo 3h15. Tá bom? Espero que tenha sido proveitosa para vocês, até como uma questão de reflexão na prática de vocês como professores. Desculpa, eu chutei aqui, como se diz por aí, chutei o pau da barraca que acabei tirando do lugar aqui o tripé do ring light aqui. E aí foi por isso que eu desapareci e tremi de uma hora para outra. A gente não tem costume ainda. Ariane, vamos lá, falar sobre o seminário. Vocês têm a oportunidade de conversar, a gente tirar dúvida, de dúvida sim, de como é que vai ser feito o seminário, certo? Como é que eu pensei o seminário. Essa é a oportunidade de vocês, tá? Ariane, é o seguinte, pode ser em grupo não, ele deve ser em grupo, ele é em grupo. Inclusive tem o arquivo lá, né? Tem o arquivo que está lá no SIGA, que o arquivo explica direitinho como é que é para fazer. Quantas pessoas são, tudo direitinho, tá? E eu já até passei também o material para os tutores, para eles poderem fazer o que é para fazer. Então, na verdade, eu digo assim, o seminário pode ser em grupo? Não, ele deve ser em grupo. Ele, ao contrário, não deve ser individual. Não, você não tem que. A gente está aqui para esclarecer, para tirar, né, justamente a dúvida. Não tem que pedir desculpa, não. Eu sei que a vida da gente é complicada e tudo, mas quando eu falo assim, tá, o documento está lá, porque é o seguinte, é para que realmente fica mais viável você ler e ver direitinho, né? Para poder ver como é que fica lá, certo? Bom, isso está lá também, está lá colocado lá como é que é dividido. Inclusive, eu falei em todas as aulas que eu dei, eu falei como é que seriam. No caso, quais são os assuntos que a gente estudou? Basic Notions of Morphology, né, as noções básicas, Word Processes, Word Formation Processes, e o último foi Parts of Speech. Então, esses são os assuntos a ser estudados. A apostila tem 3 capítulos, são os 3 capítulos, entendeu? O que tem que ser feito é dar uma lida no arquivo, ver direitinho. Lá está explicadinho tintim por tintim como é que é para fazer, como é que vai ser avaliado, sem nenhuma qualquer dúvida, aí é só perguntar pro tutor que o tutor me pergunta, e aí a gente vai tirando dúvida, tá bom? Na verdade, quem vai fazer essa divisão é o tutor. O tutor vai fazer essa divisão, tanto dos grupos quanto dos assuntos. E para organizar tudo direitinho, é para ter um ensaio, é bom que vocês façam um ensaio, para poder ver como é que vai ser a apresentação, entendeu? Você pode escolher gravar ou apresentar ao vivo, certo? Tá tudo lá no documento, diz direitinho, tintim por tintim. O que é que você tem que observar quando for elaborar o seminário? O que é que vai ser? Como é que você vai ser avaliado?
Quais são os critérios que você tem que cumprir para poder realmente ser avaliado? Qual vai ser o critério que o tutor vai usar para lhe avaliar? Que não é uma avaliação subjetiva, ela tem critérios, ela tem um baremo. Um baremo é uma tabelinha onde tem os critérios, que cada critério vale um ponto, e no final ele soma e dá a sua nota. Ah, na 2 você tem a questão 7. Pede para nomear as partes do discurso. Quais são as partes do discurso? Se é verbo, se é um substantivo, se é adjetivo. É isso. Dá o nome da parte do discurso. A apresentação, a apresentação lá também diz que pode ser qualquer uma que você queira fazer. Eu não determinei que seja feito por plataforma nenhuma. Eu botei uma plataforma virtual. Você pode usar, se você quiser, Microsoft Teams, você pode usar Google Meeting, Zoom, Cisco WebEx. Você pode fazer no gravar e botar no YouTube. Aí fica por sua escolha, tá? Aí, Edilane, aí eu não vou poder tá certo, e aí é como ele disse, você vai ter que dizer o que, se é sujeito, se é verbo, aí você vai ter que identificar, né? Tá bom? Ah, certo. Eu vi lá direitinho, é porque realmente foi um delay, foi um atraso. Certo, gente?